Bom, boa noite, pessoal. Estamos agora gravando a nossa aula. Ela ficará disponível no Moodle. Vocês poderão reassisti-la ou assisti-la pela primeira vez. Peço a atenção para a chamada para a gente já começar, que a aula de hoje pode ser um pouco mais extensa. Adriel, Presente. Breno, Carlos, Presente. Jean, Presente. Ítalo, Jairo, Jean com J, Luiz Gustavo, Presente. Marçal, Presente. Moisés, Patrick, Presente. Rafael, Presente. Samila, Wesley, não, é o Warley, desculpa. Warley, também não? Ok. Ele respondeu no chat, professor. Ah, tá, perdão, não estava olhando. Tem micro. Você também não tem celular, não? Dá para acessar com o celular. Faz dois acessos que resolve o problema. Bom, agora, voltando. Primeiro eu quero trazer uns dados estatísticos da entrega do trabalho, que eu sempre gosto de comentar alguma coisa. Então, uma abertura sobre o trabalho realizado. Lembro-me muito bem da aula passada, em que ninguém tinha dúvidas. Entretanto, na hora de fazer o trabalho, aparentemente dúvidas surgiram e não fui questionado de forma correta aí para sanar dúvidas, mas preferiram fazer do jeito que bem entendiam. Então, não havia nenhuma pegadinha, não tinha erro em nenhuma questão, tudo é possível e tudo é matéria de digitais, que provavelmente ou não foi vista ou não foi estudada. Aí depende, teria que analisar cada caso. E é por isso que eu estou revisando, para o caso de vocês terem dúvidas, vocês perguntarem. A maioria das aulas, né, nesse regime de ensino remoto, principalmente, mas todas as aulas já deveriam ser assim. As aulas são para tirar dúvidas e é para isso que existe o plano de ensino. Você estuda, vai para a aula, tira dúvidas, faz a lição, faz o trabalho, aprende. Esse é o procedimento aí mais adequado para o ensino-aprendizagem. O problema é que muitos não gostam dessa história de que eu tenho que participar, é só o professor. Eu sei porque eu já fui aluno, e quanto aluno, agi da mesma forma. E só percebi que estava errado quando eu precisei do conhecimento e não da nota da prova. A nota da prova nunca foi problema. Você estudando para a prova, tira a nota da prova. Estudando para fazer o trabalho, você faz o trabalho. Mas às vezes, nem estudando e pesquisando, perguntando, consegue-se fazer alguma coisa porque não tem conhecimento, principalmente quando o conhecimento não está na internet. E isso sim foi cobrado no último trabalho, um conhecimento que não costuma estar na internet, porque a internet é superficial. Agora que foi falado sobre isso, eu queria comentar que nem todos fizeram, o que me deixa triste, né? Muitos não fizeram o trabalho. Então, o que prejudica aí a nota média. Mas fico feliz que, dos que fizeram, apenas um ficou com nota baixa, o que mostra que o trabalho dava para ser feito por qualquer um. Então, a menor nota do trabalho, ou melhor, vou falar assim, a mediana, né? A mediana do trabalho, então, ficou em, deixe-me ver, de quem entregou, claro, não vou ficar colocando quem não entregou, porque aí não adianta. Vamos ver aqui. A mediana ficou ficou 6,5, ficou entre 6,4 e 6,7, porque o número de trabalhos entregues no prazo foi par, então não temos uma mediana exata, nós temos um empate técnico, então a mediana ficou acima da média,
entre 6 e 4 e 6 e 7. Gostaria de parabenizar o senhor Rafael, que fez um excelente trabalho, pecou apenas em um dos pontos que não tem lugar nenhum a não ser nos livros, e aí ele errou uma questão bem desafiadora para quem não estudou o assunto, estudar mesmo, né? Não é aquele que passou na matéria, não. Lembrando que isso aqui é uma revisão de um pré-requisito da disciplina. Ele tirou uma nota excelente, está de parabéns. E apenas para que todos saibam também, eu costumo no final do semestre normalizar a nota. O que é normalizar a nota? A maior nota vira 10. Então, o senhor Rafael vai ficar com 10 nesse trabalho, com certeza, porque a nota dele foi a maior. Então, eu costumo normalizar a nota também. Eu faço isso por quê? Porque para mim não é importante a nota, mas é importante o trabalho em si e o resultado do aprendizado com o trabalho. Isso aí que eu foco e é sempre isso que eu vou focar. Voltando agora para a aula de hoje, alguém quer comentar o trabalho? Não? Ok. Voltando então para a aula de hoje será aqui no quadro, eu disponibilizei lá um material para consulta no Moodle, em que explica melhor o que eu vou falar, mas eu quero relembrá-los da importância de circuitos combinacionais. O que são, né, os circuitos combinacionais? Então vamos escrever aqui rapidamente, né, circuitos combinacionais. Todos estão vendo, né? Se estiver muito pequeno ou coisa assim, é só me avisar que eu vou tentar corrigir o problema. Tá bom de ver? Tem alguém que está com dificuldade? Tá dando pra ver. Tá, né? Tranquilo. Então, os circuitos combinacionais, eles são aqueles que, como o nome mesmo diz, ele combina as entradas e entrega uma saída quase que instantânea. Não é instantânea porque tem o tempo do transistor. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma NAND. Eu tenho aqui uma entrada A, eu tenho aqui uma entrada B e eu tenho aqui uma saída S. Então, daqui vocês viram que S é dado como A e B negado, certo? Pelo teorema de Morgan também, você pode colocar uma NOR no lugar e ele vai dar o mesmo circuito. Ou seja, isso daqui é equivalente a isso daqui. Vocês não lembram disso, agora vocês vão lembrar. Você troca a AND por OR. E onde está negado, fica sem negar. E onde está sem negar, fica negado. Pronto, isso aqui é o teorema de De Morgan. Né? É bem tranquilo de lembrar. Isso faz parte da universalidade das portas NAND e NOR. Então, isso daqui ele vai dar uma outra equação, né? Que seria A barrado ou B barrado. Que é o dual daquilo lá. Só que é o mesmo S. Então, isso aqui são iguais. Escreva no chat quem acha que aprendeu alguma coisa agora, porque aí eu fico sabendo que está mais complicada a aula do que eu esperava. Se foi algo assim, tipo informativo, que todos sabiam, deixa para lá, tudo certo, né? Muito bem, agora que vocês relembraram o que é combinacional, a gente tem que falar do mapa K, mapa de Carnot. O que é o mapa K? Mapa K é a ferramenta que a gente usa e ela, atrelando esta aula à aula anterior, o mapa K utiliza de um código Gray para desenvolver o mapa de Carnot. Vamos pegar um mapa aqui de apenas 4 possibilidades. Né? Então, vamos supor que eu faça um mapa de Carnot em que eu tenha a entrada AB também, ou seja, só 4 possibilidades. Então, eu coloco aqui A, B. Do lado de cá, eu só posso alterar um bit. Então, eu faço A, não B, por exemplo. Do lado de cá, eu só posso alterar também um bit. Então, eu faço aqui o A não, B. Do lado de cá, eu posso colocar o A não, B não. Né? E assim, eu consegui construir aqui alguma coisa relacionada ao mapa K.
Deixe-me ver se eu fiz algo errado nesse mapa K agora. Os vizinhos do mapa K não podem ter... e é diferente da tabela verdade, né? Eu estava pulando a tabela verdade, mas ela é muito simples, vou pôr uma aqui. Então, a tabela verdade, tabela V. A tabela verdade seria A e B aqui, né? Nas entradas, o S na saída. Todas as combinações possíveis, que seria a contagem binária do número binário de entradas, 00, 01, 10, 11. Observa que aqui, como é uma contagem binária, eu tenho aqui um momento em que eu mudo, que é exatamente esse momento aqui, que eu mudo tudo. Eu perdi aqui uma energia aqui, deixa eu ver. Vocês estão vendo ainda? Sim. Tá. Eu perdi aqui, não sei se está compartilhando ainda, porque para mim parece não está mais aparecendo aqui no Tô vendo a computador. tela aqui, professor. Eu estou vendo a tela, mas eu não... tá. Meu computador piscou. Agora eu estou com até eco, peraí. Ele voltou agora. Tem que arrumar o eco. Deu um pico de energia, meu computador piscou, mas ele não desligou. Dei sorte aqui, ele só apagou o monitor e voltou. Tudo bem. Bom, tá tudo certo aqui agora. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos ver. Onde parei? Parei ali mostrando aqui, né? Ou seja, se a gente fosse escrever aqui as letras, aqui eu tenho A negado, B negado, que é o símbolo do A, do 00. Aqui eu tenho A negado, B. Aqui eu tenho A, B negado. E nesse momento vocês observam que eu fiz uma troca dupla. E quem fez o trabalho do código Gray, o Gray exatamente, um trabalho muito antigo, né? Ele não permitia essa alteração de mais de um bit entre um vizinho e outro, que é o princípio do mapa de Carnot, tá? Então, e esse último aqui seria o AB. Então, a saída aqui, né, se a gente fosse analisar, né, uma porta AND negada na saída, 0 e qualquer coisa dá 0, então é 1, 1, 1, e esse aqui seria 0. Então, o mapa de Carnot de S, né, o mapa de Carnot de S, a gente desenharia dessa forma, né? Que a gente colocaria aqui A negado, B negado, mexe com um deles, A negado B. Do lado de cá, a gente mexe com o outro, A, B negado, e o último aqui fica AB. Eu fiz um pouco diferente daquele lá para coincidir com a contagem binária, começando sempre no 00, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu faço. Tá, é isso mesmo. Então, como que funciona isso aqui, né? Como que preenche isso aqui? Só relembrando, né? Muitos de vocês já devem saber. Então, esse aqui é o 00. Eu coloco aqui o resultado que eu tenho no 00. O 00 aqui é 1. Aqui eu tenho... não, eu tô equivocado numa coisa, perdão. Eu vou arrumar aqui agora. Só tem que achar... Vou fazer aqui do lado para vocês verem que esse aqui, o equívoco está exatamente em colocar eles juntos, tá? Eu sabia que eu tinha algo errado, por isso que eu quis fazer até assim. É A negado, B negado. A... deixa eu ver se é isso mesmo. Quem pode me ajudar aí? Fez a lição de casa. Professor, Ah, na parte de cima não é A negado A, e na vertical seria B negado B? B negado, B. A negado, A. Isso, Não. A negado, A. Ah, entendi. Você trocando por variáveis, né? isso, Tá certo. Em cima é a variável só A e embaixo a outra variável, não é isso? Tá isso. certo. Então vamos fazer assim. A parte de cima é a A negada, que eu estou acostumado a fazer com quatro variáveis de entrada e me confundi. Agora você me salvou, muito obrigado. E aqui é B negado, B. E agora sim vai formar os ABs que eu falei. Então agora, diante disso, aqui eu tenho
A negado, B negado. E aí eu olho lá agora. Tá certo? Você, obrigado. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho B negado, então eu tenho 1. Aqui eu tenho o A negado, então eu tenho 1. Aqui eu tenho 0. E depois eu posso escolher a saída com 1 ou a saída com 0. No caso, eu vou escolher aqui a saída com 1, tá? Só para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui um pincel. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Estou tentando achar meu pincel aqui, para mudar de cor. Não achei meu pincel. Onde que estão as cores desse cara? Estranho. Era para estar as cores aqui fácil, mas eu não estou vendo as cores aqui. Ah, achei. Muito bem. Agora eu vou colocar em... Que cor que vocês sugerem aí que fica bom com verde, hein? Vou tentar essa cor aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui. Como que eu posso pegar segundo o princípio de mapa K? Eu posso combinar com 2 na N. Ou seja, eu só posso combinar com um conjunto 2 na N, o que implica um conjunto sendo um sozinho, que é 2 na 0, 2 a 1, que é o número 2, 4, 8, 16. Eu não posso ter essa combinação com 3, por exemplo. Então eu tive que fazer duas combinações. O resultado dessas duas combinações seria S igual. O que nós temos nessa combinação? É só olhar quem não mudou. Quem não mudou foi o B negado, então eu tenho B negado. Quem não mudou nessa outra combinação aqui, né, da vertical? O A negado. E como é 1, eu faço que é ou A negado. E se eu olhar agora isso daqui, a gente compara isso daqui. Só mudou entre a ordem do A e do B, mas vocês sabem que isso não interfere. Agora, e se eu pegasse, vamos trocar uma cor aqui só para ver como é que fica. E se eu pegasse e colocasse agora, que eu vou selecionar só o B, né? Eu vou selecionar o B agora. Então eu tenho o S. O S vai ser igual. Ele só tem um lugar. Todo mundo mudou. Então eu olho quem que é. É A e B, né? Os dois juntos. A e B. Só que como ele é 0, né? É um 0 aqui, eu nego todo mundo. E aí eu observo, não sei se está bom para enxergar, eu escolhi uma cor vermelha, não sei se está muito forte. Agora ele é esse de cima aqui, ó. Todo mundo relembrou aí o mapa K agora? Quem ainda precisa de mais um exemplo? Não, né? Tá tranquilo. Muito bem. E qual que era o motivo do mapa K? O motivo do mapa K é porque, às vezes, olhando o circuito, eu não tenho a capacidade de levantar a equação tão facilmente quanto eu sonhava ou desejava. Muito bem. Agora que a gente já sabe e revisou o que é a lógica combinacional, o que é tabela verdade e o que é mapa K, nós podemos fazer um projeto qualquer. O que seria um projeto qualquer? Seria conversando com um cliente, vendo o que ele precisa, anotando o que ele precisa e depois digitalizando o que ele precisa. Obviamente, eu estou falando de um projeto de eletrônica digital, não pode ser um projeto que não seja de eletrônica digital, né? Normalmente, o teu cliente vai te falar o seguinte: cara, eu vou ter uma entrada A, uma entrada B, uma entrada C, e eu preciso de um circuito que a saída S, em função dessas entradas, tenha o seguinte comportamento. Ele vai descrever o que ele quer. Você não tem, obrigatoriamente, que saber o que ele quer. Ele que tem a necessidade. Às vezes o cliente não sabe nem o que quer. Isso é muito comum, né? Mas nem sempre é esse o caso. Outra coisa que eu insisto é que você faça uma contagem binária. Não vem com aqueles decorebas 01, 01, 01, 01, não, que aquilo lá só atrapalha o aprendizado. Lembre-se que você está fazendo uma contagem binária, você está considerando isso aqui uma palavra binária de 3 bits,
Você faz uma contagem, mesmo que eles sejam independentes, e eles são independentes quando eles têm letras diferentes normalmente. Porque quando eles são da mesma palavra de verdade, e nós vamos ver muito isso no barramento de dados e no barramento de endereço, então é comum que eles tenham a mesma letra e muda só o número. E aí você vai montando o número de acordo com a posição 0, 1 ou 2 do binário. Esse aqui é o comum, quando eles são uma palavra com um significado. Quando eles são palavras independentes, por exemplo, isso aqui é o sensor A, esse é o sensor B, esse é o sensor C, eles são independentes. Aí vamos supor que ele queria que a saída alertasse para algumas condições. Por exemplo, ele alertasse aqui, aqui e alertasse aqui. Eu não sei qual lógica é essa, eu fiz chutando os números, mas o cliente sabe, ele falou, não, quando eu tiver com o sensor A desligado, o B desligado e o C ligado, eu quero que ele ative a saída. Quando eu tiver só o B ligado, eu também quero que ative. Não, eu quero que ele desative, quer dizer. Quando ele tiver o A e o B ligado, eu quero que ative. Mas se o B e o C, desculpa. Mas se o A estiver ligado sozinho, também tem que ativar. Agora, se o A estiver com o C, não faça nada. E se o A estiver com o B, não faça nada. Entretanto, se for os três juntos, liga. Eu não sei o que é isso. Eu não consigo ver a equação. Então, eu vou precisar do mapa de Carnot. O que o mapa de Carnot faz aqui? Agora sim vai ter duas, né? Agora sim é o que eu estava acostumado no mapa de Carnot. Então, a saída S aqui vai ser o A, B, ambos negado. O A, B, só o A negado. Depois o AB. E, por último, o A e o B negado. Enquanto desse lado eu vou ter só o C negado e o C. Ok? Aí a gente volta a desenhar o mapa de Carnot com as linhas para não se confundir. Ok? E agora a gente preenche o mapa de Carnot. Como que a gente preenche o mapa de Carnot? A gente preenche escolhendo um número. Normalmente a gente escolhe o que tem menos, mas como a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu tenho 4 de cada, tanto faz, né? Então eu vou preencher o 1. Então eu venho aqui, eu marco. Essa aqui eu vou preencher. Quem que é esse? A, B, ambos negados, e o C ligado. Esse aqui é o 1. Agora eu vou preencher este aqui. Quem é este aqui? É o BC com o A negado. Então é na coluna C, na coluna B, com o A desligado. Então é aqui. Agora vamos preencher esse aqui. Quem que é esse aqui? É o A ligado sozinho. O A ligado sozinho, tem que estar nessa coluna. Então é essa aqui onde o C está desligado por causa da barra. Lembrando que ligado, desligado, né? 0 e 1, né? Na verdade, 1 e 0, né, respectivamente falando. E o último que eu tenho que preencher é esse aqui, que é todo mundo ligado, e ele está aqui. Agora, né, como eu só tenho binário, o resto é 0. Existe o don't care, tá? Ele poderia falar aqui, ó, se todo mundo for 0, não me interessa a saída, mas não foi o caso que o cliente falou. O don't care, eu poderia escolher daí 0 ou 1 para eu poder simplificar o circuito, mas não é o caso. De novo, aqui eu tenho que selecionar em grupos de 2 na N. Então, eu posso selecionar estes dois, e este aqui está sozinho mesmo, não tenho o que fazer. Tudo bem? Então, é isso que eu posso fazer aqui para simplificar. E aí, a saída S vai ficar... Opa, deixa eu só puxar para o canto para eu não ficar abrindo a palheta sem querer. Então, aqui eu tenho o A, E, B negado e C negado. Ou a segunda possibilidade é essa aqui, ó. Eu estou grifando agora. Essa aqui acontece o seguinte: o C não mudou, o B não mudou, então ficou B, E, C. Como o A mudou, não importa o A, aquilo ali é verdade. Independentemente do A, aquilo ali é verdade. Vamos olhar o próximo, para fixar bem isso aqui. Esse aqui, o que nós temos? Olhando lá em cima,
Quem não mudou? O abarrado. Então o abarrado mantém. O B mudou, ele cai fora. Do lado de cá, quem não mudou? O C. Obrigado, é o C mesmo. Então, eu cheguei na equação. E normalmente o mapa de Carnot te dá a equação mais simplificada possível. Só que o mapa de Carnot, ele não põe em evidência. Por exemplo, eu poderia simplificar ainda mais essa última parte aqui. Ela pode ser escrita como B ou A negado e C. É um pouco mais simples. Percebem que é um pouco mais simples, não? Sim ou não? É bem mais simples. É um pouco mais simples. Então, você pode ainda trabalhar com o resultado? Pode, mas ele já sai o mais simplificado possível, de uma forma bem simples. Se você não gosta do mapa K e acha que dá para resolver por aqui, outra maneira seria fazer olhando os uns ou os zeros. Se você olhar o 1, você vai fazer ANDs. Se você olhar o 0, você vai fazer ORs, negados. Então é NOR. Então eu vou olhar um, que é o mais intuitivo e mais fácil de fazer. Eu teria um AND quando A, E, B, E, C. Só que o A negado e o B negado, que é essa linha aqui. Olhando esta linha aqui agora, ó. Ou, de novo, A, B, C. Só que quem está negado aqui? É só o A agora. Então é só o A negado. Perceberam isso, não? E aí eu vou fazendo dessa forma aí. Deixa eu só posicionar de novo aqui para ficar bom, para eu preencher toda a equação. Ou, agora eu vou olhar essa linha aqui. De novo, eu já sei que é A, E, B, porque eu escolhi o 1, E, C. Só que eu tenho que olhar lá, quem que está negado? Está negado o B e o C. Então eu venho aqui e nego B e C. Ou, o Luiz Correia, eu deixo ele entrar, não? Ele ainda não fez a lição de casa, não assistiu a primeira aula. Dessa vez entra, né? Vamos lá. Então, e o último aqui é todo mundo ligado, então eu não tenho que negar nada, vai ficar A ou B, ou melhor, A, E, B, E, C. Agora, eu terei que simplificar. Eu não posso entregar esse resultado, eu tenho que simplificar. A primeira simplificação que me aparece aqui é esse A. Com esse A aqui, ele fica A negado. Depois fica... sobra quem? Sobra B negado C ou B, C. Na verdade, vou fazer diferente, né? Porque o C também poderia sair. Então vai ficar, né? Porque o C e o A são iguais aqui. Então eu vou colocar A negado e C. E lá dentro vai ficar B negado ou B. Quanto que dá isso aqui dentro, pessoal? Quanto que é? Dá 1, né? Exatamente, dá 1. Aquele que não entendeu que isso aqui dá 1, chora aí no chat para eu tentar explicar. Dá para provar isso aqui pela álgebra booleana, né? Ou esse do lado de cá, quem que eu posso pôr em evidência? O A, né? Vai ficar A, vai ficar BC negado e BC ou, né? Vai ser BC negado ou... Deixa eu desligar isso aqui, pronto. Tem que desligar tudo de novo. Depois eu fico perdendo tempo caçando esses caras. Então eu coloco aqui B negado, C negado ou BC. Tudo bem? Muito bem. Agora que eu simplifiquei aquele lá, eu tenho o seguinte S aqui, ó. S vai ser igual A negado e C. A negado e C. Certo? Ou isso aqui, ó. De alguma forma é aquilo ali. Agora, isso aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar. Para simplificar isso aqui, não é trivial. Você tem que ter todo um domínio dos teoremas e das propriedades da álgebra booleana. Então, como que eu posso provar que isso aqui é igual
a isso aqui, ó. Como que eu provo? Né? E ele só é igual porque eu tenho esse outro aqui, ó. Como o A aqui, ó. Né? Tá vendo que aqui é o A verdadeiro? Aqui também é um A verdadeiro. Tá vendo que aqui é o B e C e aqui é o não B e o não C? Então esses dois, eles são mutuamente exclusivos. Esse aqui é mutuamente exclusivo com esse aqui. Então se A aqui, não preciso de A aqui. Essa que é a verdade. Dá para fazer uma tabela verdade e provar isso aí. Então são várias maneiras que você prova que um é igual ao outro. Pela tabela verdade, resolvendo a equação, usando a álgebra booleana, e assim por diante. Ou até mesmo pela transformação em circuito. Mas todas as propriedades da álgebra booleana não vêm ao caso aqui, nós não vamos perder tempo nessa prova. E aí a gente vai deixar indicado aqui esse A. Isso aqui você pode escrever da outra forma, que é o quê? B ou C negado. E aqui, ou... Esse aqui você também poderia escrever de outra forma, mas eu gosto de escrever sempre as entradas normais. Então, observe que eu tenho aqui B e C, e aqui eu tenho B ou C negado. Uma NOR e uma AND. Agora é só montar o circuito. Como que eu montaria esse circuito? Então, eu colocaria A, B, C aqui. Colocaria as linhas, né? A primeira equação seria o não A. Então, eu traria daqui, entraria numa AND com uma bolinha, e traria o C, entraria aqui, e isso aqui não está negado a saída, não tem uma barra em todo mundo. Esse aqui eu já fiz. Agora vamos fazer esse outro aqui. Esse outro aqui é um A. Então vem o A aqui, ele entra numa AND. Desenhei mal aqui. Eu vou colocar essa AND mais para frente, porque ele precisa sair de uma OR. Isso aqui é uma OR. Então, eu tenho que ter uma OR aqui antes. A saída da OR entra naquela AND. Pronto. E aí esses dois vão entrar numa OR. E aí eu tenho S. Esse S é dessa OR aqui. Então eu já fiz esse aqui, que é o A. Falta eu fazer esse aqui. A entrada desse aqui é uma outra... Ela não é direta, né? Ela é uma outra OR. Então, não sobrou espaço aqui ainda, né? Mas vamos fazer uma OR aqui pequenininha, vai resolver para mim. Então, eu vou colocar aqui uma OR bem pequenininha, negada, para entrar aqui. E do outro lado, eu vou colocar uma AND. Também bem pequenininha, para poder caber. Quem que entra nessa OR? B e C. Sem negação. Então, você liga direto. Pá, pá. Quem que entra nessa? B e C. Também sem problema. Então, você vem e liga direto. Pronto. Esse seria o circuito. Obviamente, sempre que a gente desenha o circuito, a gente tem que começar de dentro para fora, né? Teria que ter começado por aqui, e não por aqui, como eu comecei na leitura. Por quê? Porque você vai ter esses problemas que eu tive aqui, de ter que jogar mais para frente, porque a entrada de uma é a saída de outra. Agora, vamos falar de tempo de propagação. Tempo de propagação é extremamente importante, principalmente para circuitos sequenciais. Os circuitos sequenciais só funcionam por causa do tempo de propagação ser maior do que zero. O tempo de propagação de um transistor, quem lembra aí? Transistor bipolar. Ou seja, o que eu estou querendo saber? Eu atuo na entrada, né? Eu altero aqui de A para A barrado, né? E ele vai mudar a chave aqui, ele está trabalhando como chave, né? Em eletrônica digital ele só funciona como chave, sempre em corte essa alteração. Ele vai mudar aqui e mudando o estado da saída S aqui. Qual é o tempo que isso exige? Onde que eu encontro esse tempo? Alguém pode me ajudar? Tem que olhar o datasheet Datasheet de quem? do transistor. Exatamente, obrigado. Tem que olhar o datasheet do transistor. Então, se eu olhar o datasheet do transistor, está lá escrito tempo de propagação. E aí, esse tempo costuma ser de nanosegundos.
Quantos nanosegundos? 90? Pode ter diminuído desde a última vez que eu li um datasheet, mas aqueles mais baratos vai ficar em torno de 90 nanosegundos, 10 nanosegundos, talvez, para alguns, que é só um transistor simples. Mas eu sei que nas portas lógicas, ela costuma ser aí de maiores do que 50 nanosegundos, normalmente, né? Existe aquelas variações de portas, né? Aquelas letras que aparecem para uma note, tem HC, tem a só L, alguma coisa assim, aquelas letras dos chips, tá? Cada letra daquela representa uma característica dessa, seja tempo de propagação, seja tensão de comutação de 0 para 1 e etc. Você tem que sempre olhar no datasheet. E se o seu projeto ele for rigoroso em termos de tempo de propagação ou então de tensão, aí você só pode comprar depois de analisar o datasheet. Se o seu projeto ele é muito simples e ele não tanto faz, então você vai poder comprar o mais barato. Obviamente, se ele for mais rápido, ele é mais caro, né? Tem essas coisas aí, porque o CI fica mais caro. Muito bem. Agora que vocês entenderam que depende do tempo de propagação, o que significa? Quando ele muda de 0 para 1 aqui, quando ele tá nesse estado e de repente ele fica todo mundo 1, ou seja, ele estava nesta condição. Escolhi bem a que não precisava, né? Vou pôr um 0 aqui, ó. Vamos pôr um 0 aqui, ó. Vou pôr 0 em todo mundo e depois todo mundo para 1. Aí eu mudei. Eu estava nessa condição X e fui para a condição Y. Tudo bem? Saí do X para o Y. Vamos supor que o microcontrolador tenha os pinos ligados nesses pinos A, B e C. E o microcontrolador, você altera a porta ao mesmo tempo. Isso é possível se aquela porta for uma porta que aceita um registrador direto, né? Então você altera isso ao mesmo tempo. Quando você alterou ao mesmo tempo, se você estivesse monitorando com um osciloscópio a saída S, você teria aqui um tempo de resposta aí, vamos supor, vou arredondar para facilitar a minha vida, tá? 100 nanosegundos para cada porta. Então aqui é 100 também. Então aqui são 200 já, né, pessoal? Sim ou não? Mais ou menos aqui, a mudança corre 200 milissegundos depois? Nanosegundos depois? Sim ou não? Não, é ao mesmo tempo nesse caso, não? Exatamente, mas só você está sabendo disso, viu, Rafael? Porque os outros estão tudo ou dormindo ou não entendendo nada mais, né? Aqui eu tenho mais 100 nanosegundos, né? Porque passou por esse, só que aqui tem mais um, ó, não é o mesmo não, ó, Rafa. Eu estava pulando esse aqui, ó. Então aqui é 100 segundos, 100 nano, 200 nano, eu altero aqui embaixo esse aqui instantaneamente, esse aqui com 100 e esse aqui com 200. Aí eu tenho mais um, o mais lento aqui foi o 200. Então eu tenho o 300. Esse altera com 300 e esse altera com 100. Significa que a saída, se eu estiver monitorando num osciloscópio e pedir para gravar o trig, ou seja, a transição, eu vou ver o S mudando de estado durante 300 nanosegundos, que é o tempo em que ele vai estabilizar no 1 da saída e saiu do 0 que ele estava. Compreenderam isso? Eu não sei se ele precisa mudar, vai depender da combinação que fica no tempo. E aí, por isso existe o diagrama de tempo. Lembram do diagrama de tempo? Sim ou não? Diagrama de tempo agora, a última coisa que nós temos para falar. Nós temos aqui a forma de onda A, a forma de onda B, a forma de onda C. Então, no tempo, eles estavam em 0. E exatamente aqui, todos eles foram para 1. Isso aqui é o diagrama de tempo. E ficaram em 1. Ok? Aí eu tenho que olhar o circuito. Vamos ver se eu consigo deixar o circuito aí. Ó. Aí eu tenho que olhar o circuito. Por exemplo, eu vou olhar esse aqui e esse aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui A e B. Eu vou fazer só 2 exemplos, tá, pessoal? Se você não entender, vocês me perguntam. Qual foi o não aí? Tem como conversar, não? Qual foi o não aí, Adriel? Não, da tabela do tempo. Não, mas o seu entendi. Tá. Olha só. A tabela do tempo aqui, A e B, só esses dois eu tenho que olhar. Eles estão em 0. Quanto que vai ser aqui a saída?
Pode ajudar, tá? Faz parte da brincadeira de aula, vocês falarem também. Quanto que vai ser aqui? 0 ou 1? 50% de chance de acertar. A e B, nesse instante de tempo aqui, isso aqui é uma linha de tempo, né? Isso aqui é um T. A e B, quanto que vale aqui? 0. 0, obrigado. Jean, você que falou 1, A e B tá valendo 0 aqui, ó. O 1 tá em cima, o 0 tá embaixo. Ok? Não sei se você errou porque você não sabe o conceito da tabela verdade da End, ou se você não observou o gráfico de cima. Então ele vai 0. Quando que eu tenho que parar e olhar de novo? Só quando eles mudarem. E eles mudam no mesmo lugar, então fica bem fácil de eu ficar tranquilo. Eu vou com 0 até a hora que eu sei que eles mudam. Aqui eles mudaram. Eles mudaram exatamente aqui, ó. Mi controlador alterou aqui. Foi os 2 para 1. Quanto que é a saída de AB agora? 1, muito bem. Só que ele leva 100 nanosegundos. Entendeu a ideia? Ele vai alterando aos poucos, como se fosse uma carga de capacitor. Tudo bem aí, pessoal? Sim ou não? Tranquilo, tranquilo. Então, ele, na verdade, ele muda aqui, ó. Ele muda aqui. Então, ele vai gerar esse atraso aqui de 100 nanosegundos, que vai afetar, vamos supor que eu fosse analisar agora, vamos ver, esse aqui está aqui, esse aqui, pior que não, eu teria que fazer todos. Se o circuito fosse mais simples, eu já poderia emendar, então eu vou ter que fazer algo em relação a esses aqui. Vamos pôr todo mundo ali, então. Quanto que é esse aqui, pessoal? Isso aqui é um ou negado, né? Então é A ou B negado. A ou B negado é 0 ou 1? No instante inicial. Como o A ou B dá 0, e ele é negado, é 1. Então eu vou com 1 até lá. Nesse instante aqui, que eles são 1 na entrada, A ou B, ambos 1, vai dar 1. Negado, vai dar 0. Só que ele tem esse mesmo atraso aqui de 100 nano, então eu vou fazer algo como se ele fosse descarregando aqui, e aqui só que ele mudou. Ok? Então ele mudou para cá. E aí ele fica pro resto da vida, porque a entrada não muda mais. Agora que eu fiz esses dois, eu posso fazer isso aqui. Quem que é isso aqui? Eu vou chamar isso aqui de X e isso aqui de Y. Isso aqui é um ou do X e Y. Então eu tenho X ou Y. Quanto que vale X ou Y aqui, pessoal? X vale 0, Y vale 1. Quanto que dá o ou deles? 0 ou 1? 1. 1. Nesse... Então eu vou com 1 até eles mudarem. E eles mudam só aqui, ó. 100 nanosegundos depois. Entenderam a ideia? Isso aqui é importante. Eles mudaram aqui. Para quanto que eles foram? Esse aqui foi para 1 e esse foi para 0. Então ele vai continuar em 1, ele nem muda. Entenderam a ideia? Então esse aqui é 1 para sempre. Sim. Muito bem. A pergunta é, você é capaz de concluir essa análise de tempo de todo esse circuito até chegar no S? E aí você vai ser capaz de ver a transição do S. O que acontece nesses 100, 200, 300 e até 400 nanosegundos em que ele tem esses atrasos, né? 100, 200, 300, 400. O S, ele tem um atraso de 400, porque são 4 estágios, nanosegundo, considerando, óbvio, estou considerando que cada estágio tem 100 nano. Eu tenho que olhar, na verdade, no datasheet. Se é 90, se é 70, se é 60, não interessa quanto. Eu posso mudar essa constante a qualquer momento. Mas terei 4 constantes de tempo aqui de alteração para a saída S. A pergunta é, você é capaz de concluir essa análise de tempo em casa? Quem aí acha que não é capaz? Pode escrever sem vergonha aí. Lembrando que sala de aula não é momento de ter vergonha. Beleza. O Adriel acha que ele não é capaz. Então, Adriel, o que você vai precisar fazer, né? Para a gente normalizar a turma, tá? Você vai precisar tentar fazer. Por quê? Porque se você não tentar, você nunca saberá. E se você tentar e não conseguir, você vai mandar um e-mail pedindo uma aula de ajuda aí, mas você vai ter que trazer sua tentativa, porque o professor não dá conta de fazer por você. Entende o que eu quero dizer? Ok?
Então, você que não tem certeza que vai conseguir isso aqui, você vai anotar isso aqui, está gravado na nossa aula, você pode anotar depois, não precisa se preocupar agora. Você vai anotar esse problema, essa tabela verdade, vai tentar fazer isso tudo que a gente fez sozinho, no caderno. Tira uma foto e traz se você tiver dúvida. Se você chegou na conclusão que aquilo que você fez está certo, você não precisa me procurar, mas é sempre bom dar uma olhada já que você está na dúvida. Tudo bem? Isso aqui é matéria do semestre passado, você não pode passar por isso aqui. A aula que vem, que é depois do recesso, lá pelo dia, acho que é dia 15 de janeiro, na próxima aula do dia 15 de janeiro, eu vou entrar em sequenciais. Então você já vem para o dia 15 com isso feito. Nem que seja para tirar dúvida no próprio dia 15 depois da aula. Por quê? Porque você tem que vir estudado isso aqui, porque isso aqui esse tempo, esse atraso é que faz a memória funcionar. Sem isso aqui eu não teria memória RAM. É importante você saber disso. Isso aqui é a origem da memória RAM sem refresh, a static RAM, ok? Ou também, se quiser, é a origem dos flip-flops. Flip-flop não funcionaria sem isso aqui. É graças a esse atraso. Uma coisa que parece que está atrapalhando, na verdade está ajudando. Isso é importante você perceber. Obviamente, eu tenho esse tempo de transição. Se esse tempo de transição for muito grande e o meu processo ele for muito crítico, eu tenho que colocar nesse tempo de transição um disable. Vou escrever em inglês mesmo. Chama disable, né? Em inglês. O disable, o que é o disable? Eu não habilito a saída até que tudo esteja internamente resolvido. Por quê? Para eu não acionar um motor de uma forma equivocada, ficar comutando o motor em nanosegundos, entendeu? Para eu segurar, eu posso criar um disable e colocar esse disable para ser acionado só depois de tantos nanosegundos ou coisa do gênero, através de um circuito capacitivo ou temporizador qualquer. Todo mundo entendeu essa parte? Sim, isso aqui é indesejável em circuitos combinacionais, mas em circuitos sequenciais é graças a isso que funciona. É isso que eu quero que vocês aprendam da linha de tempo de hoje. Muito bem. Com isso, pessoal, eu concluo o conteúdo que eu queria revisar na aula de hoje. E, de novo, igual na aula passada, depois de eu falar o que eu espero de vocês com esse conteúdo, o que eu vou precisar nessa disciplina com o conteúdo, eu proponho um trabalho. O trabalho que eu proponho, vou até partilhar aqui. Eu posso tirar o quadro ou tem alguma pergunta? Ficou alguma pergunta aqui do quadro ou não? Pode tirar, né? Então, beleza. Eu vou tirar o quadro agora e vou partilhar aquilo que eu propus de trabalho. Fala eu aí no chat quem já viu o trabalho, já está sabendo. Só para ver aí o interesse da pessoa. Fala, eu sou interessado. Aí, bacana, estou feliz, estou feliz. Feliz, muito obrigado. Bom, estão visualizando já aí, não? Agora estão, né? Vamos deixar maior aqui. Ficou maior? Tá legível? Para mim, não. Para você, não? Não. Veja aí, atualizou? Não, é porque tá um pouco pequeno para mim. É porque eu tenho tá. Achei que você não estivesse visualizando. Você tá no computador ou você tá no computador. Tá no computador e tá pequeno? Tá, para mim tá, mas eu tenho problema de visão, né? Tá. Eu vou aumentar do mesmo jeito, porque aqui o aluno sempre tem razão, você sabe, né? Aí, ó, viu? Exagerei? Um pouco. Tá bom, assim. Tá bom, então eu vou deixar assim. Se precisar mais ou menos, você me avisa. Eu vou pedir para vocês um projeto de uma ULA, que parece algo muito complicado, mas é um circuito só combinacional, que a gente acabou de ver. Só que é um circuito combinacional que envolve 4 circuitos. Por que 4 circuitos? Porque ele tem 4 operações. Ele tem a soma, que eu grifei aqui, tem a subtração, que eu grifei aqui, tem o OR, né, o OR lógico, e tem o E lógico. Então tem o OR e a NOR. 4 operações, uma ULA bem simples.
E outra coisa, eu estou pedindo uma ULA de 2 bits, não é de 4 bits, só de 2 bits. Então é uma coisa muito simples. O que significa ser uma ULA de 2 bits? Uma ULA de 2 bits significa que a palavra da entrada, a palavra A, tem 2 bits, e a palavra B tem 2 bits, e a saída S tem 2 bits. Entenderam isso? Quem não entendeu o que eu falei agora? Quem não conseguiu visualizar o que eu quis dizer agora? Fala eu aí, senão eu considero que já foi dado. Depois não vem falar que não entendeu o projeto, né? Muito bem, tá? Então, agora há pouco lá no quadro, eu coloquei A, B e C, e uma hora eu falei, se eles fossem a mesma palavra, seria A0 e A1, A2. É isso que eu estou falando aqui. Eu vou ter A0 e A1 para ser a primeira entrada, vou ter B0 e B1 para ser a segunda entrada, e vou ter S0 e S1 para ser a saída. Eu posso ter mais saída? Vocês é que vão analisar a partir do material que eu disponibilizei aqui dentro desse trabalho. Nós vamos chegar lá, calma lá. O que é importante aqui você saber? Que você vai fazer com o seu colega ou sozinho. É uma escolha sua pessoal. Pode fazer sozinho e pode fazer em dupla para trocar ideias. Você vai entregar um único PDF. Se você fizer em dupla, vamos supor que faça eu com o Marçal. Aí eu combino com o Marçal. Ó, Marçal, você que entrega lá, beleza? Beleza. Aí o Marçal vai fazer o upload do arquivo. O arquivo vai ter o nome do Marçal e o meu. E quando o professor corrigir o do Marçal, ele olha o outro nome e ele dá a mesma nota. Não precisa carregar mais um arquivo para a web. Entenderam essa parte? Posso pular? Então, beleza. O trabalho, então, ele vai ter uma capa com o nome dos alunos, para eu poder identificar que um trabalho foi do Marçal e o outro do Marçal e do Leonardo, e não só do Marçal, ok? Porque pode fazer individual, então tem que estar o nome lá no trabalho bonitinho. É meio básico, mas eu estou reforçando aqui. O objetivo desse trabalho é você nunca mais ter problema com circuitos combinacionais na vida, porque você vai fazer um trabalho pesado, que leva tempo. Eu coloquei lá no que acadêmico de 5 horas de atividades para fazer esse trabalho. Então, teoricamente, você vai gastar meio período fazendo isso aqui. Teoricamente, meio período. Se seguir os passos e também tiver com o estudo em dia. Quem está com problema em digitais vai ter que estudar mais coisa antes de partir para esse trabalho, obviamente. Como vai ser a avaliação? 1/4 da nota será o seu projeto. Você conseguiu fazer, executou, ele vai funcionar ou não? 1/4 da nota é o português da entrega do relatório em PDF. Se você cometer, cada erro vai ser 5 pontos. Ou seja, cada erro é 5%. Se você cometer mais de 5 erros, você vai perder toda a sua nota de português e vai ter a nota limitada em 7,5, 75. Se você cometer só 2 erros de português, a sua nota está limitada em 90. Então, português vale 25%. Que erro de português, professor? Eu vou contar erro de ortografia, esqueci um acento. Azar seu, use o corretor ortográfico do editor. Esqueci uma vírgula, coloquei a vírgula no lugar errado. Coloquei um pronome antes e não deveria. Coloquei o pronome depois e não deveria. Era feminino e eu não combinei o gênero. Coloquei masculino no adjetivo, também dançou, ok? Era verbo no singular, coloquei no plural, dançou uma nota aí. Encontrei 5 desses, limitou em 75. Ou seja, um técnico tem que saber escrever e ler, beleza? A explicação não é só para entregar uma coisa. Teve gente que entregou um trabalho e não falou nada da questão, só desenhou uma tabela lá, não falou nada, não explicou nada. E a tabela ainda estava faltando. Então, eu não aceito, eu tenho que ter uma explicação. Essa explicação do todo, e eu não coloquei aqui, mas faz parte de todo o trabalho, eu já coloquei antes, né? Na hora que eu falei de relatório técnico, tem que ter introdução, um resumo lá do que vai ser feito, uma introdução que fala um pouco da teoria que você está usando, vai ter o resultado e vai ter a conclusão. Não pode faltar nenhum desses itens também. Esses itens já estão aqui embaixo. Capricho do relatório técnico. Ele tem todos os itens, ele está bem explicadinho,
A pessoa que lê o relatório consegue reproduzir a prática ou a simulação ou o projeto? Aí muitos podem falar, não, professor, foi muito tenso isso aí, tá muito tenso isso aí, não estou gostando. Tem um exemplo de trabalho, só que é um exemplo mais completo do que eu estou pedindo. Então, se você copiar esse exemplo, eu sei que você copiou porque não foi o que eu pedi, porque isso aqui é uma ULA de 2 entradas, só que ela é de 4 bits. Eu não pedi de 4 bits, tá? Então, esse trabalho aqui, ele está prontinho. Se você observar, esse trabalho foi um trabalho de digitais. Ou seja, é uma revisão mesmo, é um trabalho de digital. Ah, professor, eu não fiz nenhum trabalho desse de digitais. Me fala o nome do seu professor que eu vou puxar a orelha dele. Eu vou puxar a orelha dele. A gente tem um combinado aí que a gente tem que pegar o aluno e pedir para fazer lições de casa que vale a pena como essa. Então, eu vou puxar a orelha dele. Então, o que é uma ULA? O símbolo de uma ULA é esse aqui, ó. Tem a entrada A, tem a entrada B, tem uma entrada auxiliar de flags, por isso F, tem uma saída auxiliar de flags, normalmente é um C, não é um D, mas tudo bem, e tem um resultado, pode ser R ou pode ser S de saída. Entenderam? Isso aqui é o símbolo de uma ULA, unidade lógica aritmética. Eu não falei, mas está escrito até lá no trabalho. Então aqui está a parte teórica, tem o desenvolvimento, aqui é um somador, subtrator, uma end, uma hora, exatamente o que eu pedi. Um MUX. O que é MUX, professor? Você não fez digitais? Você não sabe o que é MUX? Pega o livro de digitais, dá uma olhada no que é MUX. Estuda de novo, procura na internet MUX, multiplexador. MUX é multiplexador, anota isso, senão você não vai saber. Aí você vai saber. Seletor de função do MUX. O MUX nada mais é do que selecionar. Eu vou jogar para a saída o que está saindo daqui, daqui, daqui ou daqui. É essa função do MUX. Está muito pequena a tela. Pô, falou só agora ou eu que vi só agora? Nossa, eu que vi só agora. Ninguém podia ter falado aí, não? Fica difícil assim para mim, meu. Então agora ficou grande, né? Até demais, né? Aí, beleza. Ficou bom agora? Principalmente a Samila aí? Tá ótimo, professor. Ótimo, né? Então, olha só, aqui ele já chamou de carrier. Normalmente o flag de saída chama-se carrier. O carrier é 1 bit. A saída é do tamanho da ULA. Se essa ULA é de 4 bits, aqui nesse barramento aqui de saída tem 4 bits em paralelo. Cada linha dessa aqui, se ela é de 4 bits, esse A é 4 bits em paralelo. Você, aqui não está constando, mas você pode deixar claro isso num desenho, fazendo um tracinho aqui, na diagonal, assim, tipo 45 graus, e colocar um 4 em cima. É uma anotação que a gente usa para explicar o tamanho de linhas paralelas que tem aquele barramento, tá bom? Se você não entendeu o que eu estou falando, pergunta que eu tento falar de novo, eu coloco o quadro aqui de novo e explico. Bom, esse exemplo aqui, ele é mais completo que o seu. Você tem que fazer um com menos bits, entendeu? Então isso aqui está feito, o trabalho. Ó, o trabalho está feito, pronto, mastigado. O que você tem que fazer? Ler, estudar, entender, escrever um sobre isso aqui, mais simples. Ao invés de 4 bits, apenas 2. Tudo bem? Levanta a mão quem não entendeu isso aí. Tá muito pequenas letras. Não, você vai ler em casa o trabalho, né? Nós não estamos lendo aqui, não. Isso aqui é lição de casa. Eu só estou orientando e vou tirar dúvidas. Agora, se você tiver dúvida ao longo do trabalho, o que você tem que fazer? Você vai mandar um e-mail para mim. Eu vou estar de recesso, eu vou estar de férias, mas uma hora eu vou olhar esse e-mail. Tá bom? E aí eu respondo esse e-mail. Não vai ter pressa, porque nós temos aí 30 dias para fazer um trabalho de meio período. Meio período, se você... olha só, ele teve o cuidado de simular. Então, aquele que simular também, conseguir usar um simulador, um multisim, alguma coisa, vai ter um diferencial da nota em relação àquele que resolveu não simular. Eu quero que você se esforce, que você aproveite, que você... tempo de descida, tempo de subida. O cara simulou até os tempos. Tem os simuladores aí que você usa, são gratuitos. Tem o multisim gratuito online, tem alguns outros simuladores. Você vai escolher o simulador que você quiser aí. Não é para ler aqui, não se preocupe, eu só estou mostrando o capricho. Esse desenho, ele está virado
Então, é muito ruim ver agora, mas isso aqui é o diagrama de tempo da simulação. Isso aqui é muito interessante para você ver o momento da comutação, tá aqui, ó, momento da comutação, tá bom? Mas é um diagrama de tempo. Eu só quero, para que é esse exercício? Esse exercício é tipo assim, uma prova final de digitais. Você aprendeu combinacional ou não? Tudo bem? Basicamente é isso. Você aprendeu o que é circuitos combinacionais ou não? E aí, por fim, ele deve terminar lá numa conclusão qualquer, né? Confesso que eu não li todo esse trabalho, não corrigi português desse trabalho, então não pegue os vícios do português desse trabalho, revise o seu português, não copie esse trabalho, não é uma boa ideia. Ele só tem uma ideia, olha só, ele desenhou até o circuito aqui que ele usou no simulador, tá? Uma placa, ele jogou para fazer uma placa, não precisa desenhar a placa, só desenha se quiser, mas a verdade é que se você começar a entender que aquela matéria de digitais, ela não é só caderno, não é só papel, não é só exercício, mas ela é prática, esse trabalho é para isso. Eu quero que comentem aí, que nós estamos encerrando, nosso tempo já acabou, já passou 1 minuto. Alguém quer comentar algo? Não, tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Rafael, você faz sozinho, tá? A gente pode tentar fazer, então, por exemplo, se tiver alguma dúvida, igual você falou, pode mandar um e-mail, né? Você pode Manda um e-mail perguntando, seja o mais objetivo possível, porque eu vou estar de férias, muito provavelmente. Se for semana que vem, eu não estou ainda não. Se resolver fazer até semana que vem, tá tranquilo. Mas lá em janeiro eu vou estar de férias, né? Uhum. E aí eu posso não estar acessando toda hora, mas pelo menos uma vez por semana eu vou dar uma olhada, tá bom? Tá, beleza. E aí, pessoal, só para concluir isso aqui, ó, tem mais um detalhe, ó. Eu deixei mais um material aqui, ó. Esse material é uma teoria, né, um trabalho teórico de um professor, tá? Mesmo assunto, mesma coisa. Ele cita aqui um chip comercial de ULA, para você saber que existe isso mesmo. Isso aqui tem aplicação prática, tá bom? Não é invenção da minha cabeça, né? Tá aqui, ó, as tabelas, ó, um chip com 16 operações, é uma ULA com 16 operações, tá vendo? Você pode complicar, eu tô fazendo uma coisa de 4 operações só. Poderia ter pedido de 8, isso aqui é de 16. E o que é um microcontrolador? Um microcontrolador é um chip com 32 operações, com 64 operações, com 200 operações, com 500 operações. Só muda isso, só muda a quantidade, mas a ideia é a mesma, tudo bem? Beleza. Beleza, então eu espero que vocês se divirtam fazendo isso. Se você não estiver se divertindo fazendo isso, eu quero saber no seu relatório. Lá na tua conclusão você vai dizer, a conclusão, se você fizer em dupla, a conclusão cada um escreve a sua, tá? Eu, Marçal, eu, Adriel, eu, Samila, né? Samila, eu, Moisés, eu quero que você escreva lá, eu não sei o quê, com esse trabalho, tive essa dificuldade, aqueles problemas, valeu a pena por isso, não valeu a pena por isso, foi ruim por isso, eu gostei, não gostei. Porque é o seguinte, se você for fazer esse trabalho e não gostar de fazer, não gostar do que você está aprendendo e vendo, por que você está fazendo esse curso? Às vezes eu me pergunto, tá bom? E você tem que se perguntar, será que é o curso certo? Porque você tem que gostar. Você não vai fazer um curso que você não gosta. Então você tem que estar gostando, tem que se divertir e falar assim, nossa, isso aqui é legal pra caramba, o professor me deu um exercício que eu não sabia que dava pra fazer. E quando você perceber, você fala assim, nossa, entendi tudo da matéria agora. Por quê? Porque esse exercício ele é para fechar a matéria. É importante fazer esse exercício antes da aula de memórias, que é o flip-flop, que é mais complexo, que é sequencial. Você tem que estar com um combinacional consolidado na sua cabeça para fazer o sequencial. Tudo bem? Falei demais, falei 5 minutos a mais. Tô louco para parar de falar. Se vocês quiserem que eu fale mais, é só perguntar. Professor, dá para fazer Cadicimo? Eu não conheço Cadicimo. Multisim, dá, também dá. Multisim, Proteus, Multisim, aquele Ever Circuit, para quem já comprou. Agora tá difícil de comprar, porque ele era em dólar. Eu comprei quando o dólar estava 2 e pouco, foi bom para mim. Enfim, tem muitos aplicativos gratuitos, tem uns aí. Professor,
Tem o Falstad também, que é um simulador online. Aí, Eu ó, vou viu? escrever Falstad. no chat Compartilha aqui. com o grupo aí depois. Se quiser escrever aí o que você sabe aí no chat, eles já ficam com um print do chat aí. Isso, pronto. Esse eu não conheço também não, Rafael. Então tá aí. É para se divertir. Eu quero saber se se divertiu. Eu confesso que esse trabalho eu achei ele maravilhoso. É o melhor trabalho que tem para fazer de digitais, na minha opinião. Não tem só aquele relógio digital, não. Isso aí também é muito bom. Olha lá, tem até o site aí, ó. Ficou fácil agora. Ele é online, você não instala nada. E normalmente quando ele é assim, ele funciona até no celular. Tem muito recurso esse site. Ele é bem completo. Então pronto. Vou encerrar a gravação. Agradeço a participação de todos aí, para a aula não ficar muito acima dos 60 minutos. E espero que todos tenham um bom descanso fazendo esse trabalho maravilhoso que eu deixei para as férias aí. Não é maldade, pessoal. É porque é gostoso mesmo. Vão com Deus e abraço. Falou, abraço.